Olá, chegamos à nossa terceira aula da disciplina de Analytics Marketing. Começamos vendo a importância de se analisar dados para se ter efetividade nas ações, estratégias e campanhas de marketing, principalmente com o advento do que a gente tem agora no mundo cada vez mais digital, ou na verdade a gente pode dizer quase que 100% digital, já não dá mais para perceber as fronteiras. Passamos e analisamos esses canais digitais e como é que as empresas, como é que as pessoas, como é que nós estamos nos organizando e utilizando esses canais para desenvolver negócios, trocar informação, se divertir, se relacionar. E agora, na terceira aula, a gente vai ver sobre alguns pontos específicos, entrando mais nas métricas e indicadores. A gente vai falar também lá na frente sobre exatamente métricas, o que são, e indicadores, o que são. Mas agora, nessa aula, a gente vai ver sobre conversão, qualificação e nutrição de leads. E primeiro, o que são leads? Leads são contatos de potenciais clientes. Ponto. Então, toda ação que eu faço de disseminação para atrair uma audiência, um público, são todos prospectos, o prospects, se quiser chamar assim. São todos que eu estou entrando em contato, estou prospectando, estou indo atrás. A partir do momento que eu tenho o contato desses potenciais interessados, que são pessoas que interagiram com a minha marca em algum canal, ou através de, seja de qual for, esse canal físico ou digital, mas aqui especificamente digital, eu começo a ter um lead. Eu tenho um e-mail, eu tenho um telefone, eu posso me relacionar com aquele prospect, E aí, conversão. A gente viu a questão do funil, dos funis, funil de venda, funil de marketing e a jornada do cliente. E basicamente, conversão de leads é você fazer exatamente essa passagem de um estágio para o outro do funil. De um momento para o outro daquela jornada de compra do seu cliente. Então, é você fazer ações ou observar o que faz com que esse lead avance para um próximo passo. Para entender um pouco mais sobre o seu produto, para querer ter uma interação mais específica, tirar uma dúvida, fazer uma compra, comprar novamente. Ok? E o que seria essa qualificação? Parece que a gente está querendo dizer que um é melhor do que o outro e tal. Não, não é isso. A ideia da qualificação é, de fato, segmentar. É a gente parar e ver. Esse lead aqui, ele é um cara que está querendo comprar, baixou conteúdo, está seguindo a gente em uma rede social, interage, mas até agora não comprou? Ou ele é feito esse daqui, o lead B, por exemplo, que ele chegou, entrou no site direto, botou lá o URL direitinho, acessou, se inscreveu, comprou e tá. Então, qual é o tipo de lead? Como é que eu estou qualificando isso? Então é importante a gente qualificar e entender isso. E principalmente entender como nutrir esse lead. A gente viu na primeira aula essa importância do relacionamento e o poder que se tem de se ter mais informação sobre o seu cliente e analisar o comportamento dele. A gente vai ver mais na frente o quão importante é a gente manter esse relacionamento. E esse relacionamento, pensando nos canais digitais, a gente está falando da chamada nutrição, que é você enviar conteúdos segmentados. Então, eu segmento, eu sei a pessoa que ela está querendo um produto, ou um tipo de atendimento, ou um tipo de informação, e eu consigo nutrir esse lead antes segmentado. Eu consigo saber em qual estágio do funil ele está e analisar quais são as potenciais dúvidas, potenciais interesses, conteúdos que eu posso mandar que vão fazer ele ser convertido para a próxima etapa. Então, deixando aqui claro o que é que a gente vai entender, vai ver hoje, entendendo como essas três coisas se relacionam. Beleza? E uma coisa que parece até curiosa, considerando o quão tempo a gente passa nas redes sociais e o buzz e o zoom que causa nas nossas vidas as redes sociais, é que os e-mails têm sido o principal canal. Como assim, pessoal? Como é que os e-mails têm sido o principal canal? Eu mesmo quase não leio e-mail, já nem sei qual é a senha do meu e-mail, a gente sempre vai escutar isso.
Mas quando a gente está falando de um lead, que é uma pessoa que está interessada, ela usa o e-mail dela. Quando a gente está falando de canal, vamos dizer assim, limpo e muito mais mensurável, o e-mail sai na frente das redes sociais. Não quer dizer que ele é melhor, mas em um momento do fluxo de comunicação entre você e o seu cliente, ou seu potencial cliente, o seu lead, é importante você saber quando a rede social é útil, quando o e-mail é útil e como um atrai e potencializa o outro, beleza? E aí o que acontece? A gente tem e-mails hoje para basicamente três coisas. Quando a gente vai fazer um cadastro, quando a gente vai, vamos dizer assim, baixar um conteúdo, ter alguma informação específica, a gente acaba se cadastrando para baixar um e-book, para assistir uma aula ao vivo, para criar uma conta, sei lá, em algum serviço online, a gente sempre está utilizando o cadastro. E o e-mail ele ajuda a gente a manter um relacionamento e estruturar bem uma base de contatos, tá? Eu tenho o e-mail da pessoa, eu tenho um contato pontual, A e B, né? Diferente, por exemplo, da rede social, que eu massifico quando eu posto no feed. Né? Isso acaba sendo um pouco desafiador. Ah, Perseu, mas você pode ir lá direto e mandar no direct. Tá, mas essencialmente o grande fluxo está, e as métricas, inclusive, muitas delas estão diretamente no feed da rede social. Nas visualizações, impressões, alcance, todo o tipo de interação. Então o e-mail ele permite que a gente consiga fazer esse relacionamento em uma base de dados bacana e avaliar quem tem potencial de venda, quem não tem, qual é o maior interesse. Então, isso ajuda a gente, né, a guiar o consumidor pelo funil de vendas. Então, eu mando um e-mail, ele chegou, mandou o e-mail dele, recebeu o primeiro e-book, por exemplo, ou uma apresentação, ou uma planilha, ou acessou um determinado conteúdo. Eu não vou mais gastar energia com ele tentando mostrar que o meu conteúdo é bom. Eu posso entrar em um segundo conteúdo, um segundo nível de informação, que é um convite para uma outra ação da minha marca, da minha empresa. Se eu estou vendendo um curso, eu vendo uma aula ao vivo, eu coloco uma aula ao vivo gratuita, no qual a moeda de troca é o e-mail e o tempo desse lead. E depois que eu vejo quem se cadastrou, dali eu entro em contato com ele, dizendo, olha, vi que você estava lá na nossa aula, se cadastrou, teve interesse, gostaria de tal outra coisa, então eu vou segmentando, uma vez que eu consegui converter ele para outra etapa de compra. E assim vai. E uma coisa muito importante a se dizer é que não é só até a compra, até a decisão de compra, mas também na recompra. Ou seja, eu tenho que fazer com que o cliente fique comigo o máximo de tempo possível. Que ele sempre pense na minha marca, na minha empresa, consuma e que eu possa estar, inclusive, usando essas informações para gerar novos produtos e serviços para ele. A gente vai ver também, mais lá na frente, como é que se mensura isso, tá? Mas voltando aqui. Então, com o objetivo de fazer o cliente avançar no funil de vendas, o e-mail acaba sendo um canal muito bacana e muito efetivo, porque ele permite a comunicação direta, como eu falei, é A e B, é o e-mail de uma empresa X para PC ou de PC para uma pessoa Y. O monitoramento das interações. É muito limpo o canal do e-mail. Então, se eu mando 1.000 e-mails, eu sei quem são as 1.000 pessoas, né? Eu sei dessas 1.000, 200 abriram o e-mail, que das 200 que abriram o e-mail, 50 clicaram no link de ir no site, 20 clicaram no link das redes sociais. E depois que essa pessoa chegou no site, eu consigo saber se ela veio do meu e-mail ou não. Né? Através do Google Analytics, a gente consegue saber a última página que a pessoa esteve. Então, é uma ferramenta muito, muito bacana. E essa questão da maior permanência. O que seria essa maior permanência? Uma vez que você está na caixa de entrada do cliente, ele pode voltar lá depois e interagir com você. Pode pesquisar, pode voltar lá para buscar aquele book, aquele material que você mandou, pode ir atrás para ler aquela notícia de novo, e aí você consegue, no momento que ele está interessado, estar presente de novo e conseguir captar esse lead para poder avançar. Diferente do rede social, que você faz um post e vai se perder no feed, que vai se perder nas interferências que o algoritmo gera, obviamente para que você possa divulgar cada vez mais. A mesma coisa também vai acontecer no direct. Então o e-mail acaba sendo muito limpo, muito tranquilo
para você mensurar. Inclusive fazer intervenções mais ágeis, mais rápidas, limpar a sua base. É um caminho bem bacana. E como é que a gente faz esse trabalho com leads no e-mail? Primeira coisa, a gente tem que trabalhar a atração e conversão. E aí a gente viu duas estratégias de conteúdo. O inbound marketing e o outbound marketing, né? Então, o inbound é quando eu gero conteúdo, principalmente conteúdo de marca, de esclarecimento, o cliente vem até mim, né, ele vai querer saber mais informação. Outbound é quando eu vou até o cliente, é quando eu faço mídia paga, quando eu faço anúncio, quando eu boto a equipe de vendas para ir atrás dos clientes e tentar fechar uma venda de fato. Né? Falei clientes, mas vai atrás do público para criar leads e convertê-los em clientes de fato. E outra coisa é a captação. Essa captação ela é feita, obviamente hoje está bem disseminado o conceito da landing page, né, da página de captura. Mas você pode fazer essa captação de e-mail com ferramentas mais simples, como um formulário do Google. Né, você cria um formulário do Google, manda isso, por exemplo, pelo seu WhatsApp, você com um texto bacana, né, talvez um cardzinho criado rápido, e você começa a perceber, ó, fiz uma atração, eu vou usar aqui minha lista de contatos, né, eu vou trabalhar a atração desse pessoal da seguinte forma, eu vou criar um conteúdo bacana, um vídeo meu falando sobre alguma coisa e convidando a pessoa para assistir uma aula minha no YouTube, ou uma entrevista minha, ou um webinar meu, tá? E basta ela acessar aquele Google Form que ela vai estar inscrita e eu vou mandar para ela o link. Já captei o e-mail, já consigo ter métricas. Mandei para 100 pessoas conhecidas, tive lá o clique, tive 30 inscrições. Se eu quiser, eu posso usar ferramentas de rastreio de link, como por exemplo bit.ly, criar lá o bit.ly/webinarperseu e saber que mandei para 100 pessoas, que 70 clicaram, mas 30 se inscreveram. Então eu começo a ver, será que eu tenho um problema no meu formulário? Será que as pessoas não queriam preencher um formulário? E eu começo a poder tomar decisão, né? Mas eu consigo, de maneira muito simples, fazer a captação. A gente hoje tem N ferramentas de landing page. Se você tiver na sua equipe, se você tiver esse conhecimento de fazer a landing page pura, você também pode. Mas aqui tem várias. Tem o MailChimp, que é muito bacana. Eu particularmente gosto do MailChimp, porque ele tem uma segurança de envio que faz com que as plataformas caixas de provedores de e-mail como Google e Outlook não mandem para o spam. Ele é muito limpo, ele é muito, muito legal. Então, eu gosto muito do MailChimp. Então, essa captação ela tem que ser feita. Então, trabalhar para atrair, gerar um conteúdo, reunir aquele grupo de pessoas que está interessado, considerando a sua estratégia, o seu nicho, como a gente viu anteriormente, na aula 1, e fazer a captação de quem está interessado ali. E, por último, né, aproveitar essa maior permanência junto com esse grupo para poder gerar novos conteúdos. Então, basicamente, você pode fazer um conjunto de anúncios aqui, né, outbound, inbound, gerar conteúdo nas redes sociais, conteúdo de marca, mensageria, mandando para o pessoal, as coisas que estão acontecendo, ou fazer uma ação outbound diretamente no WhatsApp, no Telegram, né, com um chamado para ação, então call to action. É tipo assim, ó, quer saber mais? Clica aqui. Gostaria de conhecer o produto? Clica ali. Né? Acesse tal coisa. É chamar a pessoa para vir. Se a pessoa teve interesse, não é só apresentar e tá, tchau. Né? Tipo, ó, gostou? Tá interessado? Vamos em frente que se você clicar aqui, você vai ter acesso a mais informação, ou a um produto, ou a marcar uma reunião conosco. Né? Então, entender isso aqui. Fez um cadastro, como eu falei, uma landing page, no seu site ou um Google Form. Esse e-mail, ele vai se concentrar nesse e-mail que a pessoa mandou para receber alguma coisa, um presentinho, uma recompensa. Repito, uma planilha, um acesso específico, um e-book. Ele se junta com uma base de outros e-mails. E como a gente viu lá atrás, agora há pouco, aqui você pode fazer a qualificação e entender quais desses começaram a comprar, né, ou tem maior potencial e estão avançando, e quais outros só estão ali no relacionamento, né? Estão avaliando, nem sempre abrem os e-mails, clicam em links para mais e novos conteúdos, mas não clicam em links de compra. Então é importante você criar um fluxo pós isso daqui, para que esse cara que comprou aqui, esse lead que comprou, ele possa ter um relacionamento com sua marca,
e você possa pesquisar e entender mais, tanto a satisfação quanto as necessidades dele, para que você possa retroalimentar o conteúdo e trazer mais leads com esse perfil. E esse perfil também gerar conteúdo para ele, para entender por que ele não está comprando, fazer ajustes no conteúdo e fazê-lo comprar, né? Ou ver que esse perfil não vale a pena para você e repensar os seus conteúdos para atrair mais perfis como esse. Então, uma coisa muito importante nessa etapa aqui, gente, é que não existe caminho fácil para nada. Você tem caminhos com maior ou menor esforço, mas, enfim. Muita gente acha que comprar leads, comprar seguidores, é um caminho bacana. Não é. A captação ela deve ser feita sempre por você. Se você quer a chamada métrica de vaidade, eu vou falar aqui sempre desse conceito, né? Que é aquela métrica que é só para mexer no seu ego, que você tem 10 mil seguidores, tem 20 mil listas de e-mail, você tem zero, muitas vezes, de presença ou de relevância com os clientes que realmente querem comprar você. Então vale muito mais você captar os seus 10 e ir aprendendo, 20, 15 e tal, do que você querer avançar por número, só para querer ter uma base grande. Vale muito você construir e viver isso aqui, para aprender, refinar e sair avançando. Melhoria contínua. Todo o processo de análise de dado é para que a gente possa tomar ação de melhoria. Senão, não faria sentido se fazer. E por incrível que pareça, tem muita empresa que ainda fica presa nisso. Tá? Então, você não vai ser essa pessoa, né, que vai estar dentro dessa empresa, pelo contrário, você vai fazer a diferença nesse processo. E aqui eu trago, né, com as outras, né, na verdade 5 estratégias, né, para a gente poder fazer a captação, que é essa etapa aqui de atração. Etapa 1. Isso aqui. Etapa 1. Né? 5 formas que você pode fazer isso. Que é uma página de produto, então são formulários, né, e fica lá no rodapé, tipo, você explica um pouquinho o produto. Você tem uma página de solicitação de orçamento, se você tem uma empresa B2B, ou se você é um profissional específico, então, por exemplo, eu trabalho com consultoria, e eu coloco lá, olha, tem isso aqui, peço um orçamento. Ou tem isso aqui, contrata esse curso. São ações diferentes na mesma página, né, hoje eu não atuo mais dessa forma, mas tive, foi muito efetivo, né? Pop-up no site, então a pessoa vai lá, lê sobre um artigo, uma notícia, surge um pop-up ali para a pessoa, se a pessoa está lendo tal coisa, a gente tem a possibilidade de vender um produto ou um serviço relacionado a essa temática, a gente pode criar um pop-up, a pessoa fechou, segue ela, deixa ela ler o conteúdo dela, mas a gente já sabe que ela não está interessada e avança, né? Serve muito para conteúdo, sites com mais conteúdo como o blog, né? Uma página de download de material, que a internet está cheia, né? Não é ruim isso aqui é bom, mas tem que ter um bom material, um bom conteúdo, né? E saber utilizar bem isso aqui. Tá? E inscrição para assistir transmissões ao vivo, conteúdos exclusivos, obviamente nesse momento gratuito, para que depois você possa até oferecer algum produto ou serviço, seja ele um vídeo ou não, seja ele um curso ou não. Tá? Então, sacar isso daqui e não ir na onda de querer, né, fazer fórmulas mágicas, né, mas entender como isso se conecta com a estratégia e o tipo do seu negócio. Se você tem um negócio B2C, ou seja, Business to Client, você tem um negócio para clientes, né, Business to Consumer, um negócio para cliente, para pessoas finais, pessoas físicas, você tem um tipo de estratégia. Se você é B2B, ou seja, Business to Business, empresa a empresa, a estratégia é outra. Então, geralmente, empresa a empresa, a solicitação de orçamento ou marcar uma reunião funciona mais, né? Porque uma compra geralmente são serviços e produtos mais técnicos, as vendas são mais altas, os tickets são mais altos, a tomada de decisão é mais longa. Então, geralmente, puxar para um contato mais próximo é a estratégia. Quando você tem um cliente B2C, né, esse trabalho aqui de mais massificado, de puxar, de botar iscas, né, mais específicas ou menos próximas, né, ou de menor aproximação, acaba funcionando bem. Então, é entender que talvez, de acordo com o seu modelo de negócio, uma possa ser de maior ou menor
impacto para você, tá bom? Mas longe de dizer qual é a certa, qual é a errada, qual é a melhor e qual é a pior, tá? Então, existem alguns tipos de página de conversão que você pode fazer. A primeira coisa é a página de venda, que a segunda é o hot site e a terceira são as páginas de conversão. Então, quando eu estou falando de uma página de venda, eu estou falando de uma página que ela é bem específica, ela explica bem o produto, ela esmiuça, ela passa informação, ela tem depoimento sobre aquele produto. Geralmente empresas com produtos mais caros e com a variedade menor, e que a decisão de compra do cliente leva mais tempo, ou é uma compra de maior impacto, utilizam isso aqui. Quer ver um exemplo? Carro. Quando você entra no site de um carro, de uma empresa de automóveis, tem o carro de todos os ângulos, tem todas as informações técnicas, né? É praticamente uma página ou mais para explicar o carro inteiro. Por quê? A maioria das pessoas não compra carro com tanta facilidade. E é algo que é um bem durável. Mesma coisa vai ser para casas, apartamentos, enfim, compras grandes de tomada de decisão mais lenta. Hot site, né, tenta vender coisas e tal, e gera valor para o empresário, para o cliente, através de informação. Então, ó, quer isso aqui, quer um produto, por exemplo, um pacote de cuidado com sua pele, tá aqui. Pá. Tem aqui algumas informações sobre, né, como é que o usuário pode ter mais informação, estar em contato, é uma coisa bem rápida, né? E página de conversão, o objetivo claro é convencer o usuário a deixar o e-mail. É tipo, ó, eu faço isso, eu entrego isso, quer saber mais, coloca aqui o teu e-mail. Então, não quer dizer que só essa utiliza o e-mail. Todas as três utilizam cadastros, e-mails, informações específicas, porém, de acordo com a estratégia do seu negócio, com o perfil do seu negócio, você pode utilizar uma ou mais, né, como canal de captação de leads. E entender que essas páginas, além do e-mail, né, que é o que vem depois, você antes tem uma camada de análise, de analytics, né, que você pode fazer utilizando as técnicas de SEO, que a gente comentou na última aula, para a gente saber quem são os novos usuários, quem são usuários, né, que já estão ali com frequência naquele site. Então pensa, eu tenho um site que é um blog aqui, eu falo sobre inovação, economia circular, negócios sustentáveis, nova economia. Então é um site com conteúdo alto, o pessoal vai lá ler, se informar, trocar ideia. Então, para esse tipo de coisa, por exemplo, mais técnico aqui, talvez eu consiga avaliar cada vez mais, né, ou muito melhor, quem são novos usuários, quem está ali sempre olhando, né, qual é o tempo médio de página. Então, eu tenho um artigo, um texto que dura 5 minutos de leitura, o pessoal está ficando 5, 6, 3, 2, 1, estão abandonando, eu vou calibrando isso. A taxa de rejeição, quem é que está saindo da minha página, e aí eu começo a ter também informações demográficas. Então um determinado tema que eu falo no meu blog, ele vai estar sendo mais visto em Maringá, ou fora de Maringá, ou em Pernambuco, minha terra natal, né? É importante a gente entender isso aqui, porque muitas vezes isso também vai direcionar várias estratégias no seu negócio, pois naquele local o conteúdo vai estar mais quente, né? E é muito bacana você conectar uma coisa chamada Google Trends, que explica bem cada palavra-chave e como é que isso está sendo pesquisado. E a origem do tráfego, né? A pessoa veio do link do meu e-mail marketing, né? Ela veio de onde? Ela botou direto na URL. Então são informações que a gente começa a ter. Então, tanto antes da página, né? Antes da interação, a gente já começa a ter informação sobre o usuário, quanto depois, quando ele deixa o e-mail dele. Então é importante a gente estabelecer bem esse canal e mensurar bem isso nesse fluxo aqui. E entender sempre que isso aqui, ó, a gente tem que sempre qualificar, que é o que a gente viu no começo da aula, a segmentação desse lead. Ah, esse cara aqui que compra, ele compra isso, ele compra aquilo, ele paga mais, ele paga menos, ele não gostou desse modelo de pacote, ele gostou daquele, né? Entender que talvez certos conteúdos tenham que ser repensados para que esse cara possa avançar, certas dúvidas têm que ficar sanadas antes dele ter as dúvidas e travar na jornada. Então, sempre é importante a gente avaliar e segmentar e estar sempre estudando o nosso cliente. Entendendo taxa de abertura, né? Como eu falei, mandei para 1000 pessoas, e aí 1000 pessoas, 200
abriram, então tem uma taxa de abertura de 20%. Desses 20%, ou seja, desses 200, 50 clicaram e tem uma taxa de clique aí de 5%, se eu fizer em relação aos 1.000. Taxa de conversão, 50 que clicaram, 10 a fazer uma compra, então eu estou com a taxa aí de 1.000 para 10 pessoas que compraram, estou com a taxa de 1% de conversão em vendas, né? E o retorno sobre investimento. Então, caramba, quanto eu gastei para 1.000 para chegar a 200, para ter 10 vendas? Quanto foi que eu gastei? Eu gastei R$100, e aí cada lead desse saiu aí a 10 centavos. Então valeu a pena? Eu tive lucro, né? Eu tive um retorno bacana? Ou eu tive uma taxa de conversão de venda tão cara que, putz, o custo que eu tive para conseguir um cliente é mais caro que o produto que eu vendo. Muita gente cai nisso quando participa de marketplaces, quando vai vender produtos físicos, né? Online também, querer seu próprio e-commerce. Esquece de calcular frete, esquece de calcular o custo com marketing, e aí muitas vezes, só depois da 10ª ou 20ª venda é que ele começa a ter lucro, porque o gasto com marketing foi tão grande que é mais caro que o próprio produto, né? Ou consome a margem de lucro daquele produto. E entender o custo que você tem, né, sobre cada anúncio que você faz, para que você possa escolher qual canal é mais efetivo para o seu negócio. Entender a taxa de crescimento, e é muito bacana essa taxa de crescimento, porque não é só o indicador de quanto você está colocando, quanto você está distribuindo e tal, né? Mas principalmente uma coisa para mostrar o quanto a sua marca está sendo, o seu produto, a sua marca, a sua empresa está sendo desejada, né? As pessoas continuam entrando mais e você vai refinando e vai vindo mais. Então, poxa, você entrega valor, você resolve o problema das pessoas. Mas nem tudo são flores, então fica ligado também a métricas de insucesso, vamos dizer assim, né? Que não necessariamente vai dizer algo ruim sobre a sua empresa, o seu negócio, o seu produto, mas é importante você entender, por exemplo, taxas de descadastro, que é o sair do e-mail, não quero mais receber, por que as pessoas estão fazendo isso? Isso é um indicador de que ou você não está trazendo uma base qualificada, ou você não está qualificando direito, ou você não está fazendo relacionamento, mas sim talvez enchendo a pessoa de propaganda. Então é importante entender isso aqui. São os leads descadastrados em relação à minha base. E a outra que é a taxa de spam. Lembra que eu falei lá do MailChimp, ele é muito bacana, evita essa questão do spam, mas o spam no sentido de segurança, tá? Na segurança que o Gmail, que o Outlook entende, e que procura defender, proteger o usuário de e-mails que não são, né, legais. Tem vírus, esse tipo de coisa. Mas aqui também tem gente que, ó, vou bloquear isso aqui. Não quero mais receber. E aí acontece às vezes de você descadastrar de uma certa marca, a marca não descadastra, manda para você de novo, né, e vê se você abriu ou não, né? Tem essas coisas que acontecem. Mas também que se você não abriu, você foi rejeitado. Então é interessante entender essas taxas aqui, que elas podem dizer inclusive muito mais sobre a sua estratégia, a sua campanha, do que essas aqui, beleza? E chegando aí no finalzinho da aula, uma coisa muito bacana, quando a gente está falando de relacionamento, experimentação, melhoria contínua, análise de dados, é a gente fazer o famoso teste AB. E o que é o teste AB? Eu faço pequenos ajustes e alterações, sejam elas de texto, imagem, vídeo, até a cor do botão, posição do botão, ou, dependendo do nível de qualificação de lead que eu tenho, mando para um determinado tipo de lead, está aí. Eu vou ter uma campanha A, eu tenho uma newsletter A, um e-mail marketing A, e eu tenho um e-mail marketing B. Então vamos supor que esse e-mail marketing A, ele tem um vídeo, né? E aí, como as pessoas abrem no celular, nem todo mundo está vendo o vídeo, por exemplo, né? Esse aqui não tem um vídeo, mas tem um link do Assista Agora. E ela está convertendo mais. E eu vejo que o link do Assista Agora está bombando também. Então, então o problema está que não é bacana eu colocar um vídeo ali, não está funcionando, algumas pessoas não estão vendo. Ou eu coloquei uma imagem que é muito bonita, muito bacana, mas não comunica bem. E essa aqui talvez seja mais leve, mais rápida, só utilizando o texto.
E aí as pessoas, quando acessam no celular ou com a internet limitada, não tem desafio para ler o e-mail até o final, consequentemente, nem sempre clicam e se convertem em novos leads, né? Então, essa técnica aqui do teste AB, ela é utilizada não só para e-mails, mas ela é utilizada também para a sua página de captura. Eu trabalhei na empresa de logística, na verdade, uma empresa de software para logística. E a gente fazia esse tipo de teste AB utilizando uma plataforma chamada Unbounce, eu acho, né? Na lógica do MailChimp, né? Na criação de landing pages. E era muito bacana ver isso aqui acontecendo, porque a cor de um botão, se a gente colocasse compra agora vermelho, as pessoas não compravam, tanto quanto compre agora verde. Se a gente colocasse compra agora amarelo, mesmo assim não era tão quanto verde, né? Se a gente colocasse o telefone com um DDD de outra região, a conversão era maior em relação ao DDD da região daquelas pessoas, porque na região específica não valorizavam ou não confiavam em empresas desse tipo. Então são informações muito específicas que você consegue obter fazendo um teste AB. E se você fizer esse teste AB de todo o seu processo, analisar bem essas métricas aqui, de como é que está a qualificação do seu lead, de quem é que está chegando na sua base, né? Aqui, qual é o call to action mais efetivo, como eu falei do botão de compra, quais são as recompensas ou iscas, né, que você está deixando no e-mail que mais funcionam, que mais convertem, quais canais mais convertem, você começa a ter o círculo virtuoso de melhoria contínua. E como a gente viu lá atrás sobre Growth Hacking, você vai entendendo cada vez mais o seu cliente e gerando melhores e melhores conteúdos, refinando, gastando menos e avançando mais. Tá? Eu, inclusive, recentemente conversei com um cliente e a estratégia dele, depois de ele ter quebrado muita cabeça, né, com outros caminhos, foi que ele fez o seguinte: ele fez, PC, eu só vou fazer uma ação paga para que eu consiga ter o custo de aquisição de cliente, aí a gente vai ver lá na frente, né, quanto é que eu gasto aqui, para botar na balança se é melhor eu fazer anúncio ou eu criar conteúdo. Porque eu já sei quanto eu vou gastar de conteúdo, porque tem um produtor de conteúdo que me cobra X e já me converteu tanto. E ele conseguiu, em cima disso, analisar e sair calibrando a estratégia, melhorando mais o fluxo dele, né? E focando sempre no cliente, né? Sempre informações que são relevantes. E isso através de, obviamente, análise das métricas mais adequadas, mas também realizando testes específicos e fazendo análises específicas. Encerramos aqui a aula 3. Na nossa próxima aula, a gente vai aprofundar mais sobre esse conceito de métrica, indicador e como é que as redes sociais impactam ou podem ser conectadas nesse fluxo que a gente viu aqui de e-mail. Como é que eu utilizo rede social? Como é que eu lido com o relacionamento, com as interações com o meu público na rede social? Já que não é só gerar informação e fazer anúncio, mas sim estabelecer um relacionamento, posicionar a sua marca, estar próximo do seu cliente. Então, por agora encerramos. Até a próxima aula.